Bom dia, boa noite a todos. Começamos mais uma das nossas aulas em ambiente virtual, remotamente. E na aula de hoje nós daremos continuidade àquilo que nós já trabalhamos semana passada, em que nós iniciamos uma abordagem do que seria o conceito de direito internacional privado. Muito mais do que simplesmente buscar um conceito de direito internacional privado, nós vimos que é de fundamental importância poder ambientá-lo neste cenário, neste contexto jurídico internacional que ele apita. Tá? Então, na semana passada, na nossa última aula, nós vimos como direito internacional privado se relaciona historicamente com direito internacional público. E, além de fazer essa ambientação, que é absolutamente importante, nós já vimos alguns aspectos que eram necessários esclarecer para que nós estivéssemos prontos para analisar as mais diversas conceituações ou definições possíveis para direito internacional privado. Tá? Se tem uma coisa que nós podemos colocar é que não existe unanimidade dentro da doutrina acerca de o que seria uma definição correta ou técnica ou absolutamente exauriente de direito internacional privado. Por essa razão, para que a gente tenha uma leitura mais completa, mais fiel do que é o fenômeno de direito internacional privado, nos convém aqui nesse momento trabalhar diversas definições que nós podemos encontrar aqui na doutrina. A primeira delas que nós podemos mencionar, e aí na aula passada nós já finalizamos trabalhando, é a ideia de que o direito internacional privado surge como sendo um ramo do direito destinado a reger as relações entre particulares. Só que nós já sabemos de longa data que as relações entre particulares são da alçada originalmente do direito civil, do direito privado tradicional. E o que faz uma relação que originalmente estaria sendo concebida no direito civil passar para o direito privado? Justamente apresentar uma daquelas complexidades que são próprias da nossa disciplina e que é a conexão de internacionalidade. Então, essa relação tradicionalmente privada, apresentando esta conexão de internacionalidade, já basta para que nós tenhamos esta relação jurídica saindo do campo de análise do direito civil e sendo recepcionado no direito internacional privado. Dessa maneira, conforme vocês me acompanham na tela, nós temos ali uma primeira definição. É o ramo do direito destinado a estudar as relações privadas que apresentem conexões de internacionalidade. E nesse momento vocês poderiam me perguntar: quais relações ou quais conexões de internacionalidade? Quaisquer conexões de internacionalidade são suficientes para atender a esse critério. Veremos nas nossas aulas que partes com domicílio em países diferentes, com nacionalidade distintas, local de celebração, local de execução. Então, você tem diversos fatores que podem conferir a internacionalidade a esta relação. Então, a gente consegue definir dessa maneira e também nós conseguimos definir analisando a relação jurídica propriamente dita e como que ela se projeta perante os diversos ramos do direito. Tá? Então, é uma condicionante para as nossas relações, para que seja uma relação de direito internacional privado, que essa relação jurídica privada apresente conexão com dois ou mais sistemas jurídicos. E por que eu digo isso? E sempre reitero. Caso uma relação, por mais complexa que seja, apresente conexões apenas com o direito brasileiro, tá? Ela não será de direito internacional privado.
Então, nunca ela vai ficar confinada em apenas um sistema jurídico. E é por isso que aquela segunda definição que nós vemos na tela se justifica em que o direito internacional privado é o ramo do direito que estuda as relações jurídicas privadas que apresentem conexões com dois ou mais sistemas jurídicos. Tá? Se teremos 2, 5, 10 ou 25 conexões de internacionalidade, isso não faz diferença no sentido de trazer aquela relação para o seio do direito internacional privado. E outras definições, e aí eu trago duas exclusivamente a título de exemplo, para mostrar como que isso pode ser trabalhado. Uma definição muito comum, não apenas no direito comparado, mas que dentro até mesmo do próprio direito brasileiro, o professor Clóvis Bevilacqua, que todos vocês já conhecem, até mesmo da sua importância para o direito civil, por ter sido o autor do projeto do nosso revogado Código Civil de 1916, também era um internacionalista e entendia o direito internacional privado como sendo um conjunto de preceitos jurídicos reguladores de uma ordem privada em um âmbito internacional. E uma outra definição, e essa vem de um autor, de um grande jurista, de um grande internacionalista brasileiro do último século, que é o professor Haroldo Valadão, que entende que direito internacional privado é o ramo da ciência jurídica que resolve os conflitos de lei no espaço, disciplinando os fatos em conexão com leis divergentes de espaço. Nesse começo de curso, nesse começo de crédito, quando nós falamos em conflito de leis ou conflitos de lei no espaço, isso pode parecer um tanto quanto enigmático. Mas nós veremos ao longo das nossas aulas, inclusive nesse primeiro bimestre, que essa definição trazida pelo professor Valadão faz absolutamente todo o sentido. Visto essa riqueza conceitual que o direito internacional privado apresenta, e aqui o objeto não é promover um debate para ver qual definição é mais completa, qual definição é mais atual, em absoluto. A ideia nossa aqui é trazer diversas perspectivas que podem ser tidas, diversas percepções, visões da nossa disciplina, para que a nossa leitura do que é o fenômeno de direito internacional privado possa ficar o mais completo possível. Então vejam que só por essas 4 definições nós já temos um raio de alcance muito extenso para a nossa disciplina. Trabalhar essas questões conceituais, nós precisamos avançar nesse conhecimento do direito internacional privado, indo para algo que também é relevante, que são as suas características. Eu já comentei na aula passada e retornei a esse ponto, que o direito internacional privado ele é conhecido, se torna notório a partir do momento que tem as suas complexidades, os aspectos que são exclusivos a esta disciplina. E quando nós tratamos das características do direito internacional privado, nós podemos dizer que a mesma situação se verifica. Uma primeira característica que nós podemos apontar, e vocês já veem essa indicada na nossa tela, é que o direito internacional privado necessariamente precisa do conflito entre normas. Nós veremos que o conflito entre normas é um verdadeiro dínamo da nossa disciplina. Boa parte das nossas digressões, das nossas investigações da nossa disciplina, terá como ponto de partida, como ponto inicial, o conflito entre normas. Mas qual outra informação nós devemos agregar a esse conflito entre normas? Primeiramente, de que não é qualquer conflito de normas existentes no nosso sistema jurídico que chama a atenção
ou é da alçada ou é do interesse do direito internacional privado. Por exemplo, que você tenha, num caso, uma situação, um caso prático, que coloque em rota de colisão uma disposição vigente no Código Civil e uma disposição vigente no Código de Defesa do Consumidor. Por mais que esse conflito de normas seja absolutamente relevante para a ciência do direito, por mais que ela impacte no dia a dia de todos os cidadãos, esse conflito não será de interesse da nossa disciplina, por uma razão muito simples, porque ele não apresenta um quesito que para nós é fundamental. Esse conflito de normas que o direito internacional privado trabalha, obrigatoriamente, é oriundo de sistemas jurídicos diversos. Tá? Então, eu também preciso verificar esta internacionalidade conceitual das nossas relações dentro desse conflito de normas. Então, se esse conflito entre uma disposição do Código Civil com uma disposição do Código de Defesa do Consumidor não nos interessa, é diferente se a discussão versar sobre uma disposição do Código Civil brasileiro entrando em rota de colisão com uma disposição, por exemplo, do Código Civil alemão. Aí sim, aí nós temos um conflito entre normas provenientes de sistemas jurídicos diversos. Uma oriunda do direito alemão, outra oriunda do direito brasileiro. Então, esse conflito é do direito internacional privado. Então, por isso, nós podemos afirmar que o conflito de normas, em sendo proveniente de sistemas jurídicos diversos, sim, é uma característica importantíssima do direito internacional privado. Uma outra característica que nós podemos mencionar, e aí nós podemos dizer que essa segunda característica é quase uma resposta que o nosso direito internacional privado oferece, é de que essa disciplina é conhecida por muitos na doutrina como um direito indicativo. Tá? Então, em algumas oportunidades ao longo das nossas aulas, nós mencionaremos que o direito internacional privado detém uma função instrumental, exerce uma função indicativa. E esse caráter de ser um direito indicativo vem em resposta àquela característica anterior. Então, se naquele primeiro exemplo nós tínhamos direito brasileiro entrando em rota de colisão com o direito alemão, o que faz o direito internacional privado? Coloca todos os seus mecanismos, todas as suas estruturas normativas em funcionamento para o quê? Oferecer para nós, intérpretes, uma resposta, tá? Uma indicação de, naquela hipótese de conflito, qual direito deve prevalecer. Tá? Então, por isso que o direito internacional privado é conhecido como um direito indicativo. Ele sempre vai nos oferecer a resposta. Então, se o conflito de normas é o problema, esta função instrumental, esta função indicativa é a resposta que nós almejamos. E aí, mais uma vez, pouco importa a complexidade da relação jurídica. Se nós temos 2, 3, 5, 20 conexões de internacionalidade, sempre existirá um direito que vai prevalecer, que vai sobrepujar aos outros e vai se apresentar como sendo aplicável ao caso concreto. Então, muito daquela dinâmica que nós observaremos no direito internacional privado trabalha nessa perspectiva. E nós temos um conflito de normas, tá, dentro de sistemas jurídicos diversos, e essa relação jurídica vindo para o âmbito da nossa disciplina e o nosso sistema, o sistema de direito internacional privado, oferecendo uma resposta, apontando qual é o direito mais vinculado ao caso concreto. Tá? Então, essas duas características são fundamentais e nós trabalharemos ao longo de todo o nosso curso. Um outro ponto que nós temos que trabalhar é
justamente os métodos de direito internacional privado. E aqui também fica uma lição que será válida para todos nós ao longo de todo o curso. Quando eu digo método de direito internacional privado, o que eu estou fazendo referência? Métodos nada mais são que abordagens possíveis das relações de direito internacional privado. Então, vocês verão que em algumas oportunidades nós trabalharemos com o chamado método conflitual e em outras oportunidades nós trabalharemos com o chamado método uniformizador de direito internacional privado. Feita essa abordagem inicial, uma primeira dúvida que nos vem à mente é: quando nós utilizaremos um, quando nós utilizaremos outro? Será que há uma possibilidade de nós escolhermos qual método será aplicado na análise de uma dada relação jurídica? Analisando essa questão com um pouco mais de profundidade, nós podemos dizer que a resposta para essa pergunta é não. Não somos nós que vamos escolher qual é o método de direito internacional privado que será aplicado na relação jurídica. Mas as características dessa nos indicará por qual caminho que nós devemos enveredar. Método conflitual. Nós veremos que aí vale para os dois. Todos os métodos apresentam pressupostos, apresentam pontos de partida. E qual é o pressuposto para a utilização do método conflitual? Ele sempre deve ser utilizado quando eu analisar as conexões de internacionalidade e constatar um conflito, constatar uma diferença entre elas. O que é uma diferença? E aí veremos que ela não precisa estar plenamente instaurada. Então vamos imaginar que uma relação tenha conexão com três sistemas jurídicos: o brasileiro, o espanhol e o russo. Se eu verificar diferentes disposições vigentes no direito brasileiro, no direito espanhol e no direito russo, nós teremos que trabalhar com o método conflitual. Agora, se porventura verificarmos que direito brasileiro e direito espanhol têm uma mesma disposição, mas que o direito russo é diferente, esta única diferença verificada em todas as conexões de internacionalidade também por si só já justifica a utilização desse método. Então, analisando a relação jurídica e constatando que nas diferentes conexões de internacionalidade nós temos disposições regulando a matéria de maneira distinta, nós já sabemos que utilizaremos o chamado método conflitual de direito internacional privado. Esse é o ponto de partida. E o que caracteriza o seu funcionamento? O que é mais paradigmático do método conflitual é a utilização das chamadas regras de conflito, ou também conhecidas na doutrina como regras de conexão. Então, sempre que eu tiver uma diferença nas conexões de internacionalidade, eu sei que eu vou trabalhar no método conflitual e eu sei que esse conflito passa por esse dispositivo de direito internacional privado. Regra de conflito, e até já antecipando um conteúdo que nós veremos mais para frente, é a regra formal do direito internacional privado. Ou ainda é a regra de direito internacional privado propriamente dita. Tá? E isso não apenas no idioma português, mas em qualquer outro idioma. Tá? Então, essa regra de conflito, essa regra de conexão, vai resolver o conflito. Tá? Ele volta naquilo que nós vimos no quadro, na tela anterior, é a regra de conflito que vai exercer a função indicativa.
Mais para frente, nós analisaremos mais a miúde a regra de conflito e veremos que, dentre as regras formais, ela tem uma configuração absolutamente própria, tá? Que apresenta seus dois componentes, objeto de conexão e elemento de conexão, e por essa razão, esse dispositivo regra de conflito não é confundido com nenhuma outra disposição. E nós temos também outro método, tá? Um método chamado uniformizador. E o ponto de partida do chamado método uniformizador é exatamente o oposto do que nós temos no método conflitual. Se no método conflitual nós precisamos da diferença entre as conexões de internacionalidade, no método uniformizador, nós precisamos olhar para a relação jurídica e verificar que as três conexões de internacionalidade, tá, conforme usamos no exemplo anterior, não apresentam diferença. Então, vamos imaginar que agora nós venhamos a trabalhar com três outras conexões, em um caso hipotético: Brasil, Alemanha e Áustria. Como que nós poderíamos imaginar que um dado caso concreto, que direito brasileiro, direito alemão e direito austríaco tragam disposições absolutamente iguais, partindo da ideia que o direito é um produto cultural de cada estado, de cada povo, e que, por mais que sejam semelhantes, apresentam as suas diferenças entre si. Por uma razão muito clara. Se nós temos sistemas jurídicos com configurações, com históricos, com trajetórias absolutamente distintos entre si e que apresentam uma mesma regulação para um dado caso concreto, a razão para isso é que a matéria, nesses três países, nesses três ordenamentos jurídicos, já foi previamente unificada por um instrumento internacional. Assim, retornando para a tela, nós podemos claramente concluir que, se regras de conflito são os dispositivos característicos do método conflitual, tratados e convenções internacionais são os dispositivos próprios do método uniformizador, que permite que estados absolutamente distintos entre si possam ter uma única regulação jurídica. Nesse caso, não se cogita, não se justifica a aplicação de regras de conflito. Por quê? Uma situação como essa, se eu aplicar o direito brasileiro, se eu aplicar o direito alemão ou se eu aplicar o direito austríaco, o resultado será exatamente o mesmo. Nós teremos uma mesma disposição material regendo o caso concreto. E esse exemplo que eu citei, e aí utilizando esses três países, Brasil, Alemanha e Áustria, poderia ser perfeitamente ambientado numa compra e venda internacional de mercadorias. E por que eu digo isso? Em que nós venhamos a discutir uma compra e venda internacional de mercadorias, e aí é uma relação de direito internacional privado inconteste, tá? Vamos imaginar um contrato envolvendo um vendedor brasileiro, um comprador alemão, e o contrato é celebrado em Viena, na Áustria. Aqui não precisa se cogitar acerca de qual direito vai reger o caso concreto. Por quê? Na matéria, Brasil, Áustria e Alemanha são signatários do mesmo instrumento que rege a compra e venda internacional de mercadorias, que é a Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de 1980. Então, nessa situação, nós estaríamos trabalhando com o método uniformizador e desnecessário seria a aplicação de uma regra de conflito. Então, vejam que não somos nós que escolhemos qual método adotar, mas fazendo uma análise da relação jurídica e analisando o nosso ponto de partida, ou aquilo que eu chamo na nossa tela de pressuposto, é que nós saberemos por qual caminho, por qual lógica nós devemos desenvolver.
Essa questão de uma análise de um método conflitual, método uniformizador, já é uma primeira oportunidade de nós fazermos alguns comentários de ordem comparatista aqui para o direito internacional privado. Nós veremos que nas próximas aulas que o direito comparado não apenas ele é importante para o direito internacional privado, como até mesmo atua como uma grande fonte deste. E justamente por nós termos essa grande proximidade entre direito internacional privado e direito comparado, nesse momento em que nós trabalhamos a expressão uniformizador, cabe aqui fazer um comentário. E qual é esse comentário? O que vocês já visualizam nessa tela. Alguns conteúdos nós utilizamos no direito internacional privado, mas que não são originariamente nossos. Tá? Então, quando falamos de método uniformizador, nós estamos aqui nos utilizando, emprestando um conceito comparatista. E aqui é importante nós realizarmos uma distinção, um esclarecimento terminológico para que nós possamos manter um certo rigor científico na nossa abordagem. Três conceitos de direito comparado, não raramente, são utilizados equivocadamente como sinônimos, coisa que eles não são. E eu estou aqui fazendo referência a três conceitos próximos, mas distintos entre si, que são o conceito de unificação, o conceito de harmonização e o conceito de uniformização do direito. Por que eu digo que são próximos, mas em hipótese nenhuma sinônimos? Dentro desses três conceitos, nós podemos dizer que um é o gênero, que é a unificação, e dois podem ser reputados como espécie, harmonização e uniformização. Então, a unificação no direito comparado é buscada por todos os sistemas jurídicos. Tá? Agora, esta unificação pode ser alcançada de duas maneiras: através da harmonização de regras jurídicas ou através da uniformização das regras jurídicas. A harmonização é aquele processo mais lento e gradativo, em que nós teremos o quê? Nós teremos diversos sistemas jurídicos evoluindo em um mesmo sentido. Isto é, eles mantêm as suas diferenças, eles mantêm as suas particularidades, a sua identidade, mas traçam linhas comuns para a sua evolução. Traçam um mesmo norte a ser seguido. Então, se dois sistemas jurídicos evoluem obedecendo mesmos princípios, mesmas premissas, a médio e longo prazo, eles restarão harmonizados. Agora, quando a unificação é buscada de uma maneira mais veemente, de maneira mais imediata, a curto prazo, nós estamos justamente numa hipótese de uniformização. E faz referência direta ao que nós trabalhamos justamente na nossa última tela. A uniformização é quando você equipara, é quando você iguala as disposições em diversos sistemas jurídicos. Considerando as diferenças existentes entre os estados e entre os ordenamentos jurídicos, a única hipótese de você promover essa igualdade absoluta, uniformizar disposições, é através de tratados, convenções internacionais e demais instrumentos que nós já conhecemos no direito internacional público. Tá? Então, desta maneira, e aí não a médio e longo prazo, mas sim a curto prazo, nós teremos os sistemas jurídicos muito próximos, porque eles trabalharão com uma mesma designação. Tá? Então, veja que a unificação é um objetivo comum, que pode ser alcançado percorrendo dois trajetos: o da harmonização
que é um trajeto mais tranquilo, mais longo, e o da uniformização, que é um tanto quanto mais tortuoso, mas ele chega mais rápido ao seu destino. Então é importante já nessas nossas primeiras aulas estabelecermos essas premissas conceituais. Inúmeros autores comparatistas fazem essa diferenciação de maneira primorosa, mas um autor que todos vocês já conhecem, que já estudaram ao longo do curso, que faz também dentro do direito brasileiro essa diferenciação de maneira extremamente simples e didática, e que eu recomendo, é a professora Cláudia Lima Marques. Então, ela que já é muito conhecida no âmbito do direito consumerista, tem a sua formação nas bases de um direito comparado e pode nos oferecer uma leitura complementar, um aprofundamento nessa linha. E um último ponto que nós podemos dizer, nem tanto como uma característica do direito internacional privado, mas um esclarecimento, são algumas matérias que historicamente são tidas como controversas, se integram ou não à disciplina de direito internacional privado. A primeira delas é o tópico da nacionalidade. Nós já comentamos a nacionalidade na aula passada, como sendo um segundo exemplo de um conceito formado no âmbito publicista e que tem uma vasta utilização na nossa disciplina. E vocês perceberão que há uma certa diferença entre alguns autores nas suas obras, nos seus manuais, nos seus tratados de direito internacional privado, se a matéria nacionalidade deve ou não integrar a nossa disciplina. Qual é a posição daqueles que defendem que nacionalidade não integra o direito internacional privado? Que a formação do que é a nacionalidade no sistema jurídico, ou a definição dos seus elementos mais basilares, não é feita dentro do direito internacional privado. Todos nós sabemos, e o direito brasileiro é um exemplo disso, que a nacionalidade é uma matéria de direito constitucional. Então, se nós verificarmos no artigo 12 seguintes da nossa Constituição Federal, lá nós teremos todos os critérios que conferem a nacionalidade brasileira aos cidadãos. Então, aqueles autores que defendem que nacionalidade não é uma matéria da nossa disciplina, dizem que é uma matéria de direito constitucional, é uma matéria originalmente de direito público e que é utilizada e que tem uma vasta utilização na nossa disciplina. Então, não é o direito internacional privado uma disciplina que vai interferir no conteúdo do que é a nacionalidade brasileira. Então, tudo aquilo que vocês estudaram no âmbito do direito constitucional, evidentemente permanece válido sendo aplicado na nossa disciplina. Então, por ser um conhecimento jurídico que é trazido apenas na nossa disciplina, muitos autores entendem dessa maneira, que nacionalidade não faz parte de um rol de matérias, de tópicos da nossa disciplina. E raciocínio absolutamente semelhante, nós verificamos no trato da figura do estrangeiro. O estrangeiro, e aí veremos, já tem a sua figura jurídica estudada há séculos. E a ideia de regular a figura do estrangeiro foi justamente de projetar a uma pessoa que tem uma origem diferente da minha, direitos e garantias, que são naturais, e aí desde um primeiro momento, desde a modernidade dos homens livres. Então, se eu sou um homem livre, se eu sou uma fonte irradiadora de razão, eu devo ter direitos e deveres, independente da minha origem. Então, a regulação da figura do estrangeiro nasce como uma projeção, e aí aqui comporta alguma limitação, de direitos e garantias a uma pessoa que tem uma origem diferente da minha.
Se eu estou trabalhando com titularidade de direitos e garantias, não precisa desenvolver um raciocínio muito elaborado para perceber que direitos e garantias fundamentais do cidadão é uma matéria fundamentalmente de direito constitucional. Então, como a figura do estrangeiro seria uma projeção, aqui seria uma matéria da alçada do direito público, muito mais do direito internacional público do que propriamente do direito internacional privado. Convém ressaltar nesse momento que, historicamente, nós tivemos uma grande discussão se essa seria uma matéria do direito internacional público e direito internacional privado. E a evolução legislativa que nós tivemos nos últimos anos no direito brasileiro já direcionou essa discussão. Então, durante muito tempo, nós estivemos sob a égide do chamado Estatuto do Estrangeiro, que era a Lei 6.815 de 1980, e que permaneceu vigente por mais de 35 anos. E nos últimos anos, nós tivemos uma revogação desse Estatuto do Estrangeiro, e nós temos no direito brasileiro, hoje, desde 1917, uma regulação muito mais atualizada, muito mais voltada para as necessidades do imigrante, do refugiado do século XXI. Tá? Então, eu diria que a figura do estrangeiro, e não apenas com a faceta do estrangeiro, mas a do imigrante, a do refugiado, foi um tanto quanto revisada no direito brasileiro. E aí tem uma percepção hoje mais global, muito mais democrática. E isso é uma questão que nós temos que ter muito em mente, porque essa não é uma realidade apenas dos livros, não é uma realidade que os direitos internacionais trazem para nós, mas é uma realidade que nós encontramos nas ruas, em que nós temos estrangeiros, objeto ou resultado de diversos fluxos migratórios, muitas vezes forçados, se integrando à nossa sociedade. Então, nós temos, nos mais diversos momentos, recentemente, haitianos, venezuelanos, países que vieram para o Brasil e que merecem um tratamento absolutamente digno de assimilação na nossa sociedade. Então, essas são duas matérias que, em que pese sejam importantíssimas, podem apresentar alguma divergência entre doutrinadores se integram ou não à nossa disciplina. Por uma questão de precaução, sempre digo, se tivermos que pecar, pecaremos por excesso e não por falta. Então, ao longo do nosso curso, adentraremos em algumas oportunidades a figura do estrangeiro e a figura e a importância do conceito nacionalidade. E um último ponto que nós devemos trabalhar na nossa aula, e esse será um ponto que nós também trabalharemos mais adiante, é justamente os chamados objetivos do direito internacional privado. E aqui, quando nós trabalharmos objetivos da nossa disciplina, nós estaremos tratando de funções que ela desempenha enquanto ramo do direito. E essas funções, nós veremos, podem ter duas espécies, dois tipos principais. Aquelas funções mais estruturais, aquelas funções que são exclusivas do direito internacional privado perante outros ramos do direito. São aquelas funções que justificam a sua independência, a sua autonomia. É aquela situação de que, porventura, se eu eliminasse o direito internacional privado do nosso ordenamento, não haveria outro ramo que pudesse o substituir. Nem direito civil, nem processo civil, nem direito internacional público ou qualquer outra disciplina. E também nós teremos aqueles objetivos mais diretos, mais relacionados com a nossa disciplina jurídica, com as nossas relações. Mas tudo isso nós não mais veremos hoje, e sim veremos na nossa próxima aula. Agradeço mais uma vez a atenção de vocês e me coloco à disposição
para que nós possamos conversar mais sobre a matéria e eliminar todas as dúvidas. Tá? Agradeço desde já a atenção de todos vocês.